Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, para a nossa reflexão. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os que congregavam no lugar em que hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a face da terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Até aqui, amém? Pode se assentar glorificando o Senhor. Creio que o Espírito de Deus há de me ajudar aqui
a poder trazer a mensagem para mim primeiro e poder trazer uma mensagem para a tua vida. Amém? Porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Vivemos numa geração, irmãos, que as pessoas não mais acreditam. As pessoas não mais acreditam nas coisas espirituais. Muitos irmãos, muitos crentes, e talvez aí esteja o problema, que são apenas crentes, dizem que acreditam em Deus, mas não estão no caminho de Deus. E dizem e nos acusam, nós cristãos que nos consideramos verdadeiros, né, irmãos? E Deus sabe de todas as coisas. Eles dizem que nós espiritualizamos tudo. Sabe o que significa? Não é que nós espiritualizamos tudo, é que eles já não acreditam em nada das coisas espirituais. Você entende a diferença? Irmãos, vamos tomar cuidado para a gente não cair nesse engano, porque o espírito do anticristo, o ministério e o mistério do anticristo já está operando na face da terra. Você lembra da passagem tão conhecida, o termo que a missionária Fátima usa? Da viúva, né? Lucas capítulo 18. E muitos vão achar que o entendimento é só que ela insistia, que ela orava incessantemente e insistia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a pergunta que o Senhor fez. Quando eu voltar para a terra, encontrarei fé nela? Eu quero acreditar que foi um pouquinho irônica essa pergunta. Porque olha como estão as coisas hoje em dia. Nos acusam de espiritualizar tudo. Quem anda no caminho é criminalizado como santarrão. Olha lá aquela irmãzinha. Olha lá aquela jovenzinha. Se acha tão diferente? Não é que eu me acho diferente. É porque eu sou diferente. E eu tenho autoridade para dizer que eu sou diferente. Porque o meu Senhor disse e mandou que eu fosse diferente. Autoridade e propriedade. Você se acha melhor, irmão? Não, eu não me acho melhor, eu sou melhor. Porque eu estou no caminho do Senhor, sem arrogância e sem prepotência. Porque Ele disse, sejais a luz do mundo, sejais o sal da terra. Você já comeu comida sem sal? Você já comeu doce sem açúcar? O que serve o sal? Qual que é o nome correto do sal? Realçador de sabor. Ele acentua o sabor do alimento. Dá gosto ao alimento. Isso significa que nós somos o que dá gosto ao mundo. Somos a luz que ilumina o mundo. Não somos uma luz debaixo da cama que não ilumina nada nem ninguém. Então, irmãos, vamos repetir aqui o versículo 15. Creio que você está com a Bíblia aberta ainda. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Irmãos, aqui está uma palavra que se assemelha muito àquelas pragas que Deus derramou sobre o Egito. Você lembra lá em Êxodo que Deus enviou as 10 pragas ao Egito. E aqui está em Apocalipse, não é igual nem na mesma sequência, mas é inegável a real singularidade com a história narrada ali no livro de Êxodo. E aqui, irmãos, está falando aqui das 7 taças da ira de Deus, quando Deus vai dar ordem e vai permitir que essas taças caiam sobre a terra e sobre a humanidade rebelde. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, para nós neste momento, e eu fiz a leitura para te provocar a curiosidade para você meditar melhor nesta palavra, quando você tiver tempo na tua casa, porque eu tenho certeza que você é um bom administrador do seu tempo, e você, com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, você vai encontrar tempo para poder meditar na palavra do Senhor. E eu quero chamar a atenção aqui para nós, irmãos, aqui como nós relemos aqui no versículo 15, bem-aventurado aquele que vigia. Várias passagens na Bíblia nós vamos ver que Jesus, o Senhor, Ele nos alerta a estar vigilantes. Você lembra lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus subiu ao monte para orar, recomendou aos seus discípulos que vigiassem, que ficassem ali orando, olhando e cuidando para que Jesus pudesse orar ali
sem ter maiores problemas. Jesus orou e quando ele desceu, ele encontrou seus discípulos dormindo. E Jesus indagou: será que nem por um momento vocês podem vigiar e permanecer acordados? Você vê, irmãos? E ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você há de concordar comigo que neste momento de Mateus capítulo 26, que eu citei aqui agora, os discípulos caíram. Mas o nosso entendimento de cair, muitas vezes, quando você ouve alguém falar: fulano caiu, vem primeiramente, imediatamente na nossa mente, que alguém caiu em pecado. Não necessariamente. Não é só em pecado que o cristão cai. O cristão cai, irmãos, em detalhes. O cristão cai, irmão, em pecados alheios. Os cristãos caem, muitas vezes, por falta de vigilância. Aqui no caso de Mateus 26 não foi o pecado, mas eles deixaram de vigiar. Ou seja, eles não fizeram o que o Senhor tinha aconselhado que eles fizessem. E aqui em Apocalipse está dizendo: eis que venho como ladrão, eis que venho de repente, eis que venho sem avisar. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Não que ele seja um ladrão, ele está aqui representando, dando exemplo de um ladrão que não avisa que hora e nem que dia vai vir roubar alguma coisa, ou a casa de alguém, ou seja lá o que for. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele ou aquela que vigia. Irmãos, vigiar, é vigiar, ter cuidado, ficar atento. Muitos irmãos, muitos de nós não vigia. Você lembra? Tem que estar na ordem e tem que estar na decência. Primeiro, vigiai. Depois, orai. Vigiai e orai. E não é o contrário. Não é orai e vigiai. É vigiai e orai. Porque eu conheço muita gente que ora e não vigia. E não adianta nada. Orar e não vigiar. A sequência é vigiar e orar. Porque oração sem vigilância não vai servir para muita coisa. Vigiar, estar atento, tomar cuidado. Uma torre de vigia. Para que se coloca um guarda, um atalaia na torre de vigia? Para ele ficar atento, para ele olhar para todos os lados. Qualquer movimento suspeito, ele saber que alguma coisa está em inconformidade. Vigiar, estar atento, estar cuidadoso. É o que nós precisamos, estar atento. Como eu disse, eu espero que você entenda. Muitos que não caem apenas em pecado, mas caem pela falta de vigilância. Irmãos, lembre-se de provérbio que eu cito muito. Quando pecadores te seduzirem, não consinta. E como é que eu não vou consentir com um pecador que tenta me seduzir? Pela vigilância e pelo discernimento. Eu não acredito em tudo que me falam, e quando falam vou procurar saber se é verdade. Eu não acredito e não aceito a todo convite, porque eu sei que nem todo mundo está para me ajudar. Ou seja, eu estou vigilante, eu estou cuidadoso, eu estou atento com a minha própria vida e principalmente com a minha vida espiritual. Santo, aleluia. Vigiai e também orai. Não adianta também só vigiar e não orar. É necessário vigiar e orar. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Outro exemplo de alguém que caiu pela falta de vigilância e não foi necessariamente pecado. O que foi lido aqui hoje, Mateus capítulo 8. Jesus apazigua a tempestade. Outra vez eu vou usar o termo, a palavra tão conhecida, mas que muitas vezes se explora apenas um entendimento. O milagre de acalmar as ondas. O milagre de apaziguar a tempestade. O milagre de acabar o problema. O milagre de amenizar o sofrimento. E muitas vezes é só esse entendimento. Porém, nesta noite aqui, irmãos, o entendimento para estar em concordância aqui esta noite é o seguinte: os discípulos sabiam que Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo. Jesus
provou a fé deles, assim como Jesus prova a fé e a obediência de muitos. E ali eles ficaram atemorizados por conta da onda, com medo de que o barco afundasse. Senhor, nós pereceremos, não se importa de nos salvar? Como é que pode? O senhor está dormindo aí? E Jesus perguntou: por que temeis, homem de pequena fé? Vocês concordam que eles caíram na fé neste momento? Eles deixaram de vigiar? Quem estava no barco, afinal de contas? Mesmo que estivesse dormindo, era Jesus. Muitos de nós passam por muitos problemas e sabemos que Jesus está conosco. Glória. Ele pode estar dormindo? Pode. Mas Ele está conosco. Ele estava dormindo no barco, mas Ele estava no barco. Você vê que eu creio que Jesus fez isso porque Ele sabia de todas as coisas, Ele sabe. Ele estava provando a fé dos seus discípulos. Vigiai, discípulos. Vigiem, homem de pequena fé. Vigia, toma cuidado. Aí Jesus foi e fez o que Ele costuma fazer mesmo, um milagre. Mas para isso teve que provar a fé. Você lembra de Pedro? Lá o fantasma foi aproximando-se. Senhor, chamaram Jesus de fantasma. Se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: pode vir. Pedro foi meio com medo, eu creio. Deu alguns passos sobre a água. Mas aí, o homem de pequena fé olhou para o vento, olhou para o lado, olhou para o outro e começou a afundar. Senhor, me salva! Aí Jesus falou: homem de pequena fé, dá aqui a mão, que eu não vou deixar você morrer não. Aí pegou e puxou ele. Você vê, irmãos? Vigiar em todas as circunstâncias, vigiar a todo momento, vigiar até na hora de fazer o bem a alguém. Não é como o ditado diz: fazei o bem não importa a quem. Porque às vezes você vai fazer o bem sem a direção de Deus, isso talvez pode te trazer problema. E alguém que tem problema por fazer algo que não era ruim, por que veio o problema? Porque não estava na direção do Senhor, não vigiou e não orou. Aí entra em tentação. E às vezes cai, não por culpa própria, mas por culpa de terceiros. É o que eu costumo dizer, irmãos. Deus sabe o seu pensamento. Talvez você saiba o seu pensamento, mas a outra pessoa não sabe o seu pensamento. Ela não sabe qual foi a sua intenção. Às vezes você passa por alguém que você não conhece e dá bom dia, um sorriso. Você não está com malícia nem maldade, mas o que a outra pessoa vai pensar sobre isso? Você concorda que isso pode trazer problema para a tua vida? Você concorda que isso pode trazer, porventura, se você for casado ou casada, trazer problemas para o seu matrimônio? Portanto, vigia. Vigia. É vigiar, irmãos. E o que dizer daquelas pessoas que dizem que estavam no lugar errado na hora errada? Por que estava no lugar errado na hora errada? Porque não vigiou. Ah, irmão, mas veja bem, não tem como a gente prever. Irmãos, tem que usar o raciocínio quando não tem discernimento. Tem lugar que a gente tem que saber se pode estar ou não pode. Tem lugares que é óbvio que é caminho de mal, que é caminho de morte, que é caminho de problema e que é caminho de pecado. Por que pôr o pé no caminho do mal? E qual que é o segredo que está deixando de ser? Vigiar. Estai atento. Cuidado. E quanto a palavras? E quanto vigiar com a língua? Ah, irmão, mas você está falando aqui de pecado de terceiro, tudo bem. E quanto ao vigiar, quanto ao emprestar o ouvido? Você sabe muito bem que às vezes você pode ter ali o pecado, interceptação de informações alheias, que eu vou chamar de fofoca. A fofoca só existe se tiver quem ouça a fofoca, porque o fofoqueiro não vai ficar falando sozinho. Aliás, o fofoqueiro gosta mesmo que alguém ouça. Você concorda que você pode achar que não está pecando ouvindo a fofoca, mas está caindo em sedução daquelas pessoas que falam mal de alguém ou de alguma coisa? Vigiar, irmãos. Tem que vigiar. E para vigiar muitas vezes tem que ter coragem.
Ah, mas vai ser me atribuída a culpa? Deus sabe a intenção, Deus sabe de quem tinha informação e de quem sabe, Deus sabe de quem também não tinha a informação. E não à toa que a palavra de Deus diz: quanto mais é dado, mais será cobrado. Você veja aqui, Apocalipse 16. Quem crê que a palavra de Deus vai se cumprir? Amém. Aqui foi dado o Apocalipse, o livro da revelação ao apóstolo João, na ilha de Patmos. Ele foi preso, estava ali encarcerado e recebeu uma revelação como essa. Está escrito aqui para o nosso proveito. Coisas que aconteceram já e muitas outras coisas que ainda irão acontecer. Nós que dizem que espiritualizamos tudo, nós temos certeza absoluta que a palavra ela vai se cumprir. Não sabemos o dia e nem a hora, mas o que nós sabemos com certeza, irmãos, não é que dia que Jesus vai voltar, não como vai ser, isso nós não sabemos. Que aliás Jesus disse: não vos importa saber. Se não importa saber, eu não tenho que procurar saber. Ele disse que não é para saber, não importa saber, eu não preciso saber, procurar saber. Mas o que eu já tenho de informação, e tenho certeza que tem que praticar, sabe o que é? A vigilância. Sabe por quê? Bem-aventurado aquele ou aquela que vigiar e não sujar as suas vestes. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha, irmãos, muitos vão ficar com as suas vergonhas aparentes. Vergonhas. Às vezes alguém vai achar que é apenas o corpo. Não. Há quem diga que no céu vão ter muitas surpresas, não é mesmo? O Senhor Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, eu profetizei, Senhor, eu preguei, Senhor, eu orei, Senhor, eu dirigi igreja, Senhor, eu fui ciclo de oração, Senhor, fui para o monte. Não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você acha que isso pode ser uma vergonha para quem passar por isso? Vai ser exposta à vergonha porque não guardou os seus vestidos. Vigilância, irmãos. Mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que ninguém tenha contemplado, mas nós estamos na presença de Deus vivo e que não escapa nada às suas vistas. Estejamos vigilantes, irmãos, contrariando o mundo, contrariando pessoas que não estão na mesma fé, ou pessoas que estavam na mesma fé, mas fugiram da fé e se apostataram. Temos que estar vigilantes para que não seja tomado a nossa coroa. Vigia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é para quem ainda tem fé, irmão, na morada celestial. Isso é para quem ainda tem fé, meu irmão, minha irmã, que acontecerá o arrebatamento da igreja. Irmãos, aqui está falando das 7 taças da ira de Deus que cairá sobre a terra. Alguém acha que hoje as coisas estão ruins? Tá, é bom demais ainda, porque vai ficar muito pior. E esse dia vai chegar. Se nós estivermos aqui, contemplaremos. Se nós não estivermos aqui, vai acontecer do mesmo jeito, não importa. Estando ou não estando, a palavra de Deus vai se cumprir. Esteja sóbrio e vigilante. Estejam atentos. Cuidado. Cuidado com a sua bondade. Cuidado com a sua generosidade. Cuidado com a sua inocência. Cuidado com a sua simplicidade. Cuidado para não ser abusada, sequestrada espiritualmente. Cuidado, irmão, cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que vigiar. Tem que vigiar, irmãos. O que importa é que a gente sabe que a salvação é individual. Foi dito aqui para a gente vigiar, para a gente não perder a nossa bênção. O que a gente não pode é perder a nossa bênção. O que não vai faltar são pessoas para nos afastar do caminho. Pessoas que vão nos tentar a pecar. E nós ouvindo a palavra, nós nos esforçando numa sexta-feira à noite. A gente podia estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui adorando a Deus, buscando sabedoria através da palavra.
nós não podemos perder a nossa bênção. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para não mostrar as suas vergonhas. Não caia na tentação. Fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Os irmãos ergam as mãos, recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doces consolações do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê diz, amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu operando Deus, Quem impedirá? Deus abençoe em nome de Jesus.